Se é arte, Fortaleza faz. Se é cultura, a gente te mostra. Dança que transforma e voz que emociona. Chega mais que começa agora, Fortaleza Cultural. Quando a dança muda destinos, a história merece ser contada. Arte como caminho, disciplina como força, sonho como futuro. Acompanhe agora a entrevista com a fundadora do Projeto Edisca, Dora Andrade. A Edisca promove o desenvolvimento humano e a transformação social de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social através da arte, cidadania e educação. Eu converso agora com a fundadora da instituição, Dora Andrade. Dora, antes de falar da Edisca, quem é a Dora Andrade? Como é que a arte, a dança entrou na sua vida? Bom, eu acho que desde a minha tenra infância, né? A minha casa, meus pais eram educadores, professores, e todos eles gostavam muito de arte. Então, minha mãe é uma poetisa, colagista, meu pai tocava clarinete, na minha casa tinha piano, meus pais faziam saraus literários, então eu acho que eu tive contato com a arte em várias manifestações desde a tenra infância. Aos 10 anos eu iniciei meus estudos de dança, estudei aqui em Fortaleza, estudei em Brasília, estudei em Curitiba, no Teatro Guaíra, estudei nos Estados Unidos, estudei na França, em Paris. Enfim, eu acho que a minha vida inteira, assim, a minha formação básica sempre foi ligada às artes. Dora, como é que essa experiência se transformou em propósito social? Eu acho que foi um certo acidente, assim. Na paralela dessa vivência constante na minha vida com a arte, eu também tive, através da minha mãe, um contato muito grande com as questões sociais, né? Começava dentro da minha casa. Na minha casa, sempre, minha mãe acolheu pessoas que vinham do sertão, que vinham das praias, fazer algum tipo de tratamento em Fortaleza. Minha mãe foi a primeira mulher a dirigir um asilo de mendicidade, então eu pequena, ou pré-adolescente, aos domingos eu ficava dentro do asilo, cuidando e conversando com os idosos. Eu trabalhei também como voluntária num lar de crianças, num abrigo para crianças. Nas minhas escolas privadas, em Sobral, em Fortaleza, eu sempre realizava assim, campanhas dentro da escola para fazer algum evento, uma festa do Dia das Crianças, para as crianças da periferia. Então, assim, também a minha vida foi pontuada com ações ligadas ao social, aos mais frágeis, e essa conexão com os mais pobres sempre me deu muita alegria. Eu acho que até, de certa forma, me preparava para o que vinha no futuro. Então, foram essas duas vivências que acabou resultando no surgimento da Edisca. Como é que nasceu a Edisca? Quais foram as maiores dificuldades no começo? A Edisca foi criada em 1991. Não é? Na verdade, foi outro acidente na minha vida. Eu tinha uma companhia de dança que chegou a ganhar alguns prêmios nacionais e internacional. A gente viajou para Portugal com um espetáculo vencedor de uma banca super rigorosa. A gente excursionou em Porto, Lisboa, em Tondela. E, para manter esse grupo trabalhando, surgiu, à época, uma pessoa que era de um organismo ligado ao Ministério da Cultura, que trazia a boa nova para as regiões Norte e Nordeste, de um investimento para a manutenção de grupos permanentes. Era um investimento muito singelo, ele assegurava algo em torno de um salário mínimo para os bailarinos, um pouco mais do que isso para maîtres e coreógrafos, e a gente aplicou, foi o primeiro projeto nacional que nós aplicamos, o projeto foi aprovado, e logo depois esse órgão foi extinto. E aí a gente pegou o mesmo projeto e levamos para o governo do Estado, e o projeto foi aprovado, mas com a condição de que a gente ampliasse a contrapartida. Como eu tinha tido na minha vida muita experiência prazerosa trabalhando com o social, a gente resolveu destinar 50 bolsas para crianças vindas do Morro de Santa Terezinha, que era uma comunidade geograficamente próxima ao nosso estúdio na época, né? Quando eu iniciei esse trabalho, eu me apaixonei
Eu acabei com a atividade do grupo, fechei as 2 escolas privadas, e 9 meses depois disso, eu estava estreando o primeiro balé da Idisca no Teatro José de Alencar, o maior espetáculo da Terra, e não consegui mais parar. São 34 anos ininterruptos de trabalho, juntando a questão da educação, da arte e do social, né? E acho que esse foi assim a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Como é que você vê a evolução da instituição, o impacto que causava há 34 anos atrás, o impacto que causa hoje na sociedade? Olha, sendo muito honesta, acho que a Idisca entrega muito à sociedade, né? 34 anos não são 34 meses. Já passaram pela Idisca mais de 2.000 crianças. A gente vê hoje meninos que passaram pela Idisca concluindo suas graduações, mestrados e doutorados, encontrando o seu lugar ao sol e à sombra, né, trabalhando com dignidade, com remuneração justa, trazendo transformação social para a vida deles e para a vida de seus descendentes. Porque a educação ela tem essa dimensão que é muito importante falar, ela é intergeracional, né? O bem, a transformação que a educação faz numa pessoa transborda. Ela faz um bem para aquela pessoa, mas vai fazer a diferença para os filhos dessa pessoa e para os filhos dos filhos dessa pessoa. E isso é algo que me mobiliza muito mais, porque eu sei que a herança é mais longeva. Porque o processo de educação ele também não se dá overnight. Investir na educação precisa ter esperança no futuro. Você não educa alguém em 2 anos, em 3 anos. Precisa de um tempo mais largo. Mas, por sorte, a recompensa ela é muito maior do que o tempo investido nela. Ela é intergeracional. Dora, devem ter sido muitos projetos ao longo de mais de 3 décadas. Quais deles você destaca? Eu acho que todos, assim, do ponto de vista de construção do humano, são muito relevantes e nenhum tem um peso maior. A gente hoje atua em 4 áreas de dimensão. A área artística, a qual gera a maior visibilidade institucional por conta dos espetáculos, a veiculação dos espetáculos, mas a área pedagógica, por exemplo, ela é fundamental, ela é basilar, né? Quer dizer, para além de trabalhar a língua portuguesa, matemática, leitura, alfabetização, letramento, uma série de coisas aqui, a gente também tem um programa de bolsa com escolas privadas de alta qualidade, né? Hoje eu tenho mais de 40, quase 50 crianças usufruindo dessa oportunidade de acessar uma educação dentro das melhores escolas da cidade, as mais tradicionais. Mas isso também não é menor do que, por exemplo, o nosso programa social. Dada a circunstância das crianças e adolescentes que nós atendemos, a área social ela é estratégica, porque ela é basilar. Toda criança que vem para a Idisca acessa 2 refeições de extrema qualidade, né? Se eu falo que hoje mais de 40% das crianças atendidas não acessam sequer 3 refeições por dia, essa dimensão delas acessarem 2 refeições não é um detalhe. E precisa entender que eu não posso falar de arte, de educação, se uma questão tão básica quanto a fome ainda não foi solucionada. E o fato é que o nosso povo passa fome e não é pouca, né? A condição de deslocamento, a Idisca dá o vale transporte, o uniforme, a refeição. A gente tem, através de parcerias, oftalmologista, dentista, ginecologista, todas essas atenções destinadas às crianças e a seus familiares. Então, quando você vai olhar a área social, ela tem uma ossatura muito forte e ela alcança várias dimensões da condição básica de saúde, não é? Que é a base para que ela possa se desenvolver intelectualmente, artisticamente, e por aí vai. Dora, o impacto, como você falou, segue na vida da pessoa, tem ex-alunos de vocês com destaque nacional, internacional. Eu já ouvi, inclusive, de diretores de escola, na hora de contratar, se o currículo tem que... É um ex-aluno da Idisca, tem um fator a mais por conta da disciplina, da organização. Como é que vocês constroem isso? Qual a filosofia de vocês, o método que vocês aplicam para ter resultados assim, frutos tão proveitosos, né? Isso que você fala é uma grande verdade e nos orgulha muito. De fato, ter passado pela Idisca virou, do ponto de vista profissional, uma chancela. Se você for procurar, por exemplo, nos equipamentos de governo, centro cultural de qualquer área, tem uma ex-aluna da Idisca dirigindo, coordenando, educadores em arte, em escolas tradicionais de dança, em escolas tradicionais
privadas, de fato, é uma chancela. É importante dizer que não é missão da IDISCA formar bailarinos, né? No entanto, nós trabalhamos com a dança de forma muito consequente. Tenho convicção absoluta de que a IDISCA entregou a essa cidade pelo menos 4 gerações de bailarinos de excelência, né? Mas não só bailarinos intérpretes, né? Educadores, professores de dança e pessoas que têm, sim, um nível de autoexigência, de perfeccionismo, de fibra ética, que tem, sim, um grande diferencial no mundo produtivo. Vocês têm um reconhecimento nacional e internacional também, né, do Ministério da Cultura, com o mérito da Ordem Cultural. Como é que esses prêmios catalisam o que vocês fazem aqui? Tu sabes, de fato, se disser assim, existem 10 prêmios realmente muito importantes no país para o terceiro setor, desses 10, a IDISCA deve ter ganho pelo menos 9. Aqui, localmente, também a gente recebeu a Medalha da Abolição, que é a maior comenda do governo do Estado, Medalha Iracema, que é a maior comenda do município, Sereia de Ouro. Eu acho que esses reconhecimentos, de certa forma, legitimam o nosso trabalho, né? Então, são super bem-vindos. A gente tem muito orgulho, né, de ter sido reconhecido por essas instituições, por esses organismos. A cultura segue viva em cada voz que ecoa. Herança, memória, emoção que atravessam gerações. No próximo bloco, uma conversa especial com a cantora Vanique Belchior. Tem voz que nasce da memória e segue fazendo história. Carrega poesia, identidade e verdade. Filha de Belchior, Vanique chega para um bate-papo sobre história e música com nossa repórter Lígia Viana. Acompanhe. Vamos fazer uma entrevista para lá de especial hoje e também muito cultural. Falar com Vanique Belchior, que ela é filha caçula de Antônio Carlos Belchior, um dos maiores intérpretes da música popular brasileira, um dos grandes artistas. Hoje, com você aqui no estúdio, muito obrigada pela participação, te agradecer pela entrevista. Queria lhe perguntar, né, Vanique, além desse nome, Vanique Belchior, qual é a responsabilidade para você, além de carregar esse sobrenome, o sobrenome Belchior? Primeiramente, quero agradecer também o espaço, tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Porque ele já tem uma bagagem dentro da música popular brasileira, se destacando aí pelas suas composições, pelas suas interpretações, né? Então, eu, enquanto filha, as pessoas realmente já colocam aquela expectativa, porque eu acho que o meu pai ele deixou muita saudade para o público. Então, o público olha para mim com aquela necessidade de matar a sede do Bel. Então, é realmente uma responsabilidade muito grande, mas que eu acho que o poder da música, a alegria que a música popular brasileira traz para os nossos corações, me dá aí toda essa alegria de dar essa continuidade artística e criativa a tudo que ele fez. Queria que você falasse sobre você, na verdade, né? Esse sobrenome, eu queria que você falasse quem é de fato você, para além desse sobrenome. Olha, eu sou uma mulher de 28 anos, né, que amo literatura, amo música. Desde criança fui completamente apaixonada pela música popular brasileira. Tive a oportunidade também de acompanhar o meu pai quando eu era criança em alguns shows. Então ele fazia questão de me levar para os shows, porque ele já dizia que eu ia ser cantora, né? Sou a única filha nordestina do Bel, bem como ele, cearense, né? Ele é de Sobral, eu sou realmente de Fortaleza. Mas sou assim, completamente apaixonada por arte, por música, por teatro, por dança e por toda a cultura brasileira. Você pode, para descrever um pouquinho quais são os momentos que você mais sentiu orgulho e também o peso, eu acredito, desse legado? Você tem como descrever? Orgulho é até um pouco difícil, né? Eu me sinto muito orgulhosa por ser filha de Antônio Carlos Belchior. Primeiramente, por ele ter conquistado as pessoas enquanto o ser humano que ele foi, né? Muitas portas se abrem para mim através de amigos, de pessoas que ele conquistou pela humanidade dele. Então, eu me sinto muito orgulhosa, em primeiro lugar, por isso. E depois muito orgulhosa por toda a genialidade, por tudo que foi construído dentro da música popular brasileira, por todas as parcerias e através de suas composições também, a forma como ele descreveu o nosso Ceará, o nosso Nordeste e o nosso Brasil, né? Então eu me sinto realmente
com o peito cheio de orgulho de ser filha desse grande gênio da música brasileira. Mas os desafios, tem como você mensurar eles? São desafios muito grandes? São, carregar? É muito desafiador. Eu acho que você ser artista no Brasil ele vem carregado de grandes desafios. Né? E ainda você ser filha de um grande artista que já tem uma bagagem, né? Você dá essa continuidade a essa bagagem, então realmente a expectativa é muito alta. Então a gente acaba que tem que compreender o que é que a gente realmente tem para entregar, né? O que é que a gente pode continuar de um legado e o que é que a gente tem para trazer de novo dentro da nossa própria alma, da nossa própria esfera cultural, né? Então eu penso muito nisso, o que é que eu tenho para entregar. Então acho que os desafios é você descobrir a sua própria identidade, desafio de ter a abertura também do grande público, mas eu costumo dizer que eu sou assim muito, muito feliz, porque o público do meu pai, ele também me abraça muito, respeitando o meu tempo, os meus processos e até mesmo a superação desses desafios. Eu costumo dizer que os desafios, eles são feitos para a gente superar, né? Então eu tenho assim muita alegria em conseguir ir superando cada degrau e assim evoluindo e subindo no meu objetivo. E como é que você consegue imaginar de manter essa memória do Belchior viva? Como é que você carrega esse legado e como é que você mantém essa história viva? Olha, eu acho que para além da música, né, para além de construir também a minha própria história dentro da música popular brasileira, esse momento inicial da minha carreira é um momento de resgate pessoal, né, onde eu canto, eu celebro as músicas do meu pai. Claramente eu vou ter outros momentos da minha carreira onde vou servir a outros compositores, né, da música popular brasileira, mas nesse momento eu acho que é uma forma realmente de estar ali com ele perto de mim, né? Trazer essa presença, é como se ele estivesse segurando a minha mão e dizendo, vai menina, vai, né? Por aqui. Então, para além da música popular brasileira, eu acho que é também seguindo todos os valores que ele me ensinou, os valores como pai mesmo, como ser humano, como homem, como cidadão, né? Valores humanos. Eu acho que essa é a maior forma de um filho poder continuar a construção de um pai, né? Você acredita que o Brasil conheceu de fato Belchior, né, por completo, ou esse artista ainda teria que ser descoberto, ainda seria descoberto? Você acredita que o Brasil conheceu o artista por completo, ou ainda acha que ele poderia ser descoberto? Olha, eu acho que um artista enigmático como o Belchior, ele sempre tem uma faceta ali a ser descoberta, né? Meu pai era artista plástico também, ele não era só compositor, não era só intérprete, mas ele também era artista plástico. Então, acho que tem sempre uma faceta a ser descoberta, a ser ali olhada com mais atenção. Mas eu acredito que o Brasil hoje, principalmente depois, né, que ele fez a passagem dele, eu acho que o Brasil hoje compreende melhor a obra de Belchior, admira esse artista com tudo que ele teve de contribuição, e a contribuição ainda ocorre, porque ainda as novas gerações estão descobrindo Belchior, né? As novas gerações, elas estão se apaixonando, admirando Belchior. Então eu acho que essa é uma forma também dele continuar sendo descoberto ainda nos dias de hoje. E você acha que o Ceará, Fortaleza, hoje a música... hoje você acredita que consegue ver a força da cultura cearense, tanto na música como na poesia? E de que maneira você acha que... Olha, sim, eu acho que a cultura de Fortaleza é uma cultura muito bonita e muito forte. Eu acho que a gente tem que trazer um olhar maior para a valorização dessa cultura. Acho que a partir do momento que a gente valoriza essa cultura, a gente cria também uma identidade para essa cultura. Eu acho que a cultura ela se fortalece ainda mais, né? Mas eu admiro muito a cultura de Fortaleza, que é a minha cidade. Meu pai também era completamente apaixonado por Fortaleza, né? Ele sempre estava em Fortaleza, mesmo que viajando, mesmo que morando em São Paulo, porque ele já no momento da carreira, primeiro momento ele foi para o Rio e depois foi para São Paulo, né? Então, mesmo que morando em São Paulo, porque é um eixo realmente que tem uma efervescência cultural maior, sim, mas ele sempre estava por Fortaleza porque a cultura daqui também abraça. E aqui é casa, né? Aqui é nossa casa, então a gente pode voar, mas a gente sempre volta. Então, afetivamente para você, como é que representa, o que Fortaleza representa para você? Fortaleza, ela é tudo para mim, né? Eu amo Fortaleza, eu amo a minha cidade, eu cresci aqui, fui criada aqui, então poder andar na beira-mar de Fortaleza, Praia de Iracema, onde tem o Centro Cultural Belchior, né? Onde tem muitas referências culturais, turísticas, o clima da cidade. Então eu sou completamente apaixonada por Fortaleza, as praias, e não somente isso, as pessoas,
toda essa rede, né, que a minha vida se construiu aqui em Fortaleza. Como eu disse, muito embora também hoje a minha base é em Fortaleza, mas eu tô pra lá e pra cá, né? Acho que a vida do artista é isso, ele sempre tá indo pra onde o povo está, né? Com certeza. Mas Fortaleza realmente sempre vai ter um lugar muito especial pra mim. A arte sempre existiu na sua vida, né? Em 2021, que você passou, de fato, a dar continuidade a esse legado. Para você ter uma ideia, a maneira... O que você acha que a arte hoje está na sua vida? Como é que ela está, além da música? Olha, eu acho que a arte, eu costumo dizer que ela é uma válvula transformadora, né? Assim, ela tem o poder de transformar as nossas vidas, os nossos corações, a nossa alma. Então, a arte, ela tá pra mim no dia a dia, ali na minúcia, sabe? Ela me transforma, ela transforma a forma como eu vejo a vida, como eu vejo as pessoas, ela transforma a minha energia, e isso vai transformando também a minha presença no palco, o repertório que eu escolho, a roupa que eu visto ali em cima. Acho que a arte ela vai moldando, né? Não somente o caráter do sujeito, mas ela vai moldando também emocionalmente, né? Ela vai me moldando emocionalmente. Eu acho que ela vai preenchendo, sabe? Determinadas coisas que até então eu não sabia como é que iria lidar, e a arte, ela tem esse papel. O que você acha, depois que você iniciou, quais foram as maiores dificuldades, né, para você no meio, na arte, na música? Quais foram as maiores dificuldades sentidas por você, Vanique? Olha, quando eu comecei na música, eu vinha do direito, né? Então, eu, muito embora desde criança acompanhando meu pai e tudo mais, mas eu não programei a minha vida não programei a minha vida na música, né? Eu programei a minha vida no direito. Eu queria ser auditora fiscal do trabalho, queria fazer concurso, né? Então, no começo foi um boom muito grande e as coisas foram acontecendo muito rápido. Então, acabou que eu nem consegui compreender muito bem o que estava acontecendo. Então, eu considero que essa, inicialmente, foi a maior dificuldade, né? Foi a dificuldade da compreensão de que esse realmente era o meu caminho e de que eu iria dar continuidade a um legado enorme que eu ainda nem tinha tanta noção como a que eu tenho hoje. Porque a partir do momento que eu vou pro palco, que eu vejo os fãs do meu pai, que eu compreendo, interpreto as músicas, o que ele viveu, o que ele sentiu, então a proporção de quem foi esse homem, de quem foi esse pai, de quem foi esse sujeito, esse artista, muda. Então você, né? sente essa responsabilidade, né? Sinto, mas eu também tive a alegria de encontrar muitos amigos, parceiros do meu pai, que inclusive o Tassi Sardinha, né, um grande multi-instrumentista, maestro aqui da cidade, que tocou com muita gente. Ele era muito amigo do meu pai, então eu tive ele que me colocou na música, né? Então eu tive esse amparo, né? Eu tive esse amparo de muito embora fosse uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que para além da responsabilidade tem um propósito de vida a ser seguido, que não, na verdade não foi nem eu que procurei, veio até o meu encontro, Tinha né? que Porque ser. Aquilo que é nosso não foge da gente, de caminho ninguém foge realmente. Sem dúvida. Né? Então eu me sinto muito amparada por essas pessoas, né? Logo o Sardinha faleceu, ele encaminhou toda a minha vida na música, na arte, já me colocou um outro parceiro também do meu pai, que é o Lude Souza, né? Que hoje é meu diretor musical, é meu parceiro de estrada, é quem me acompanha no trabalho, na vida da música, né? E também tocou com o meu pai, né? Então... Tá em casa. Tá em casa. Exatamente, estou em casa. Então, eu me sinto muito bem amparada através desse propósito. Então, muito embora haja com muito respeito a tudo que foi construído pelo meu pai, mantenha aquela essência, mas eu busco encontrar o que é que tem de comum nas nossas almas, na minha e na dele, para que eu possa lidar com isso de uma forma que entenda a responsabilidade, mas saiba que existe um propósito para tudo isso. Mas você já teve medo, né, de sentir essas comparações com seu pai? Como é que você lida com isso? Olha, desde o começo eu já sabia que existiria esse perigo, né, de ser comparada, da Belchior e tal. Mas logo é como eu te disse, como eu fui muito bem amparada por esses parceiros, esses amigos, músicos muito experientes, que têm uma estrada aí enorme, né? Então, eu sempre entendi que essas comparações, elas estão dentro do comum, o mais do mesmo,
mas que eu não precisaria me afetar nem com o bom, nem com o ruim, nem com o bem, nem com o mal. Né? Eu acho que é entender quem sou eu, entender o meu propósito dentro da música popular brasileira e dessa forma seguir em frente. O que você acha que seu pai diria hoje ao Brasil? O Brasil é o Brasil de hoje. O que você acha que seu pai diria? Olha, eu acho que o meu pai diria para que a gente fique muito atento, né? O Brasil esteja atento à forma como vocês se expressam, atento à cultura de vocês, atentos a quem está na estrutura do país, né? Porque eles é que podem fazer as mudanças. Então fiquem atentos, né? Fiquem atentos para que vocês possam erguer as mangas e transformar aí o próprio país, que tem muita entrega para a gente, mas que também a gente entrega muito para o país. Né? Eu acho que ele teria um olhar dessa forma. E também para que a gente esteja muito atento para a cultura, para a valorização da nossa cultura, não só da música popular, mas do teatro, do nosso cinema, que está aí em grande destaque no mundo, né? Nas nossas artes cênicas, nas artes visuais. Então eu acho que ele era um artista muito atento para as manifestações e expressões artísticas. Como é que você lidou com a fase que seu pai teve um afastamento da vida pública? Como é que foi para você um pouquinho essa parte dos bastidores? Como é que foi? Olha, para mim foi um tanto confuso, né? Porque eu sou a filha caçula, eu sou a mais nova, então eu era bem criança. E antes eu tinha eu acompanhava, né, muito meu pai. Meu pai sempre estava por Fortaleza, todo mês ele estava em Fortaleza. Então a gente estava sempre tendo contato ali na Praia de Iracema. Eu tenho memórias maravilhosas, memórias também nos shows dele. Então foi um momento de estranhamento, de confusão um pouco, né? E eu acho que por isso que eu também, assim, quando eu era criança eu tinha certeza que eu ia ser cantora. E eu acho que esse momento de afastamento, de reclusão, foi o período que eu me afastei da música. Eu acho que ficou ali uma lacuna, né? E essa lacuna, anos depois, o roteirista, né, escrevendo aí a minha vida, ele disse, não, essa lacuna depois vai ser preenchida da própria fonte que faltou, né? Da própria fonte que criou a lacuna, ela vai ser desenvolvida ali e nutrida, que é através da música, né? Através da música do meu pai, inicialmente, através do entendimento e da aceitação, de compreender que ele é o meu pai, de que assim, ele teve os motivos dele e que eu aceito. Ele veio antes de mim, então quem sou eu para estar julgando ou para estar não aceitando qualquer escolha dele? Eu era só uma criança, então eu não tinha esse entendimento, dimensão, né? Não tinha essa dimensão. Então é respeitar, compreender, aceitar e seguir em frente. E aí, então, para poder melhor ainda, você falar um pouquinho dessa sua vida no dia a dia com o Belchior. Como é que era? Nossa, é inimaginável, porque o meu pai, ele tá presente na minha vida em absolutamente todos os momentos, né? Sejam as pessoas, os fãs que me mandam disco, pedem para autografar, me dão presentes em relação... me colocam fotos, até foto com inteligência artificial minha com meu pai já criaram, me deram, a coisa mais linda. Então eu recebo muito carinho. Como eu disse, essa lacuna que se estabeleceu hoje, eu tenho um outro tipo de preenchimento que tem a energia dele, que tem a pessoa dele envolvida, né? Então, assim, é um caminho que está muito intrínseco, por isso que eu sempre procuro a similaridade das nossas almas, porque eu tenho certeza que é isso aí que vai construir ainda mais todo o propósito. Você tem como escolher tantas músicas, né? Um artista tão grandioso, né? Tão vasto. Você tem uma música especial para você dele? Olha, muitas pessoas me perguntam, né? Eu imagino. E para mim é difícil escolher uma música, por exemplo, preferida. Mas eu tenho músicas que me marcaram, né? Por exemplo, no tempo da faculdade, A Palo Seco foi uma música que me marcou muito. Eu nem sonhava que ia ser cantora, eu estava ainda na faculdade de Direito, né? Em outra fase de vida. Já em outro momento, acho que quando eu comecei na música, como Nossos Pais, foi uma música também que me marcou muito, por conta também dessa continuidade artística, continuidade criativa. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, então isso pegou muito na minha história, na minha vida, né? E hoje a música que está me marcando bastante se chama Meu Nome é 100, que é uma música lá do B do meu pai, que já é um novo projeto que eu estou iniciando aí, né, nesse ano de 2026,
que é um projeto que celebra os 80 anos do meu pai. Nesse ano de 2026 ele completaria 80 anos. Nossa! E aí eu estou celebrando agora com amigos, parceiros do meu pai que estiveram na vida artística do meu pai, como o músico Rick Ferreira, que participou do disco Alucinação, o Sérgio Zuraves, que teve uma trilha aí de estrada com meu pai durante muitos anos, e alguns artistas também que foram amigos, né, cantores, e enfim. Então eu estou com esse projeto agora em 2026, onde eu coloco um repertório lado A e também exploro bastante o não óbvio de Belchior, um lado B. Então, essa música ela tá me marcando bastante porque é o nome do projeto, meu nome é 100. Que show! Você diria, depois de todos os desafios, óbvio, né, todos os obstáculos, você, hoje o momento da sua carreira, qual é o momento da sua carreira hoje? Olha, eu me considero um artista que está sendo muito bem recebida pelo público, né? Eu estou tendo a oportunidade de viajar ao Brasil, né? Agora em março já começa uma turnê por São Paulo, a terceira turnê que eu faço em São Paulo, né? Também já fiz turnê em Minas, vou passar agora Rio de Janeiro. Então eu considero que eu estou tendo uma boa abertura do público, né? Participando de grandes eventos na cidade de Fortaleza, como pré-carnaval, show de homenagem de aniversário ao Belchior. Então eu considero que eu estou sendo muito bem recebida pelo público e estou me desenvolvendo, evoluindo aí como acontece em qualquer carreira, em qualquer profissão e principalmente na vida artística, que é um momento onde você se expressa para o outro, né? Então o meu momento agora eu acho que é um momento de crescimento, realmente. Né? Na verdade, assim, o que você hoje diria para você mesmo? Eu não realizei e gostaria de realizar. Eu nem comecei ainda a realizar, vamos dizer, né? Estrada, né? Estrada. Eu acho que eu ainda não tenho nem noção de tudo que eu quero. Eu quero o mundo inteiro. Eu quero o mundo todo. O mundo é pequeno para tudo que eu quero. Eu, assim, já tive a oportunidade de ir em alguns programas de televisão, né? Com 1 ano de carreira, eu tive a oportunidade de ir para o Faustão, de ir para o Serginho Grosman. Ano passado, 2025, retornei para o Serginho Grosman. Então, tenho essa oportunidade também de estar nessa grande mídia, sendo abraçada também, né? Mas eu nem comecei ainda. Eu quero fazer muitos festivais aí pelo mundo, quero desenvolver ainda melhor a minha identidade artística, porque o artista, eu pelo menos sempre estou faminta da minha autodescoberta, né? Do meu autoconhecimento. E eu acho que isso impacta completamente dentro de um palco. Então eu ainda nem comecei, eu nem consigo te responder o que é que eu quero, porque eu quero o mundo inteiro. Mas essa identidade já está firmada para você, né, na música? Sim. Está firmada para esse primeiro momento da carreira. E aí eu vou desenvolvendo para outros momentos, né? Esse meu novo projeto é um projeto que, muito embora ainda celebre o meu pai, mas eu trago músicas que são músicas que eu me identifico muito, né? Que é um denominador comum entre o Bel e a Vanique. Então, isso também eu acho que desenvolve ainda mais essa identidade e também vai desenvolvendo tudo que eu acredito da música popular brasileira. Que a música que você hoje representa você, é uma música do seu pai, que representa você, ou sua? Olha, eu acho que uma música do meu pai que me representa poderia ser De Primeira Grandeza, que é uma música que ele fala: musa, deusa, mulher, cantora e bailarina, a força masculina atrai, não é só ilusão, há mais que a história fez e faz, e o homem se destina a ser maior que Deus, por ser filho de Adão. Então, acho que ela se refere muito aos palcos, né? A essa coisa de você ir pro palco e não ter medo de nada. Então, eu me identifico muito com isso. O Belchior, né? O que Fortaleza e o Ceará, ele representa? Qual a importância nas obras, de fato, e na formação do seu pai? Eu acho que meu pai, ele, bem como eu também, né? Nordestino nato aí, e apaixonado por Fortaleza. Então, acho que a cultura do Ceará, a cultura de Fortaleza, e não só a cultura, mas até as próprias dificuldades, os próprios desafios que ele viveu, né, no sertão mesmo, no começo, eu acho que isso formou aí a filosofia poética do Belchior, né? Eu acho que é uma coisa que eu costumo dizer, né?
ano 2025 eu fui receber a cidadania honorária Belo Horizontina, né? E fui muito representando também o Bel, né? Por toda a contribuição, ele é muito querido lá em Belo Horizonte. E eu costumo dizer que qualquer contribuição que meu pai e eu, que meu pai deu e eu possa dar, é porque nós somos cearenses. Então, eu tenho certeza que muito da filosofia poética do meu pai, ele viveu e expressou por ser daqui. Com certeza você deve sentir muita saudade. Para finalizar, o que você diria para o seu pai hoje se ele estivesse aqui com você, depois de toda essa sua trajetória? Eu só agradeceria. Eu só diria, pai, obrigada, pai, porque a gente não pode ter tudo, mas às vezes o sabor do que vem depois é ainda melhor do que o que a gente acha que poderia ter tido. Então, essa é a mensagem que eu mandaria para o meu pai. Eu só posso te agradecer, né, pela entrevista. Muito obrigada. Sucesso ainda mais para você. Obrigada. E volte sempre, ou nós estejamos juntas outras vezes. Obrigada. Maravilha, obrigada. Parabéns. Obrigada. No próximo bloco, vamos dar uma volta no mundo da moda e nos atualizar com a agenda cultural deste fim de semana. Não saia daí! Agora é o momento de atualizar o visual. A gente segue com Dani Caos para descobrir o que está bombando no universo da moda. Olá pessoal, as franjas estão tão em alta em 2026 que se tornaram as verdadeiras protagonistas dos looks. A tendência promete dar movimento e personalidade ao visual, adaptando-se a produções casuais e sofisticadas. A tendência é uma saudação às décadas passadas, trazendo à tona estilos que antes foram populares, com as franjas nos anos 20, com as melindrosas, e nos anos 70, com o boho chique. A combinação de nostalgia e inovação fascina tanto estilistas quanto celebridades e fashionistas. Presentes em diferentes coleções, elas trouxeram fluidez, ritmo e leveza às passarelas. Longe de ser apenas um detalhe decorativo, os movimentos das franjas refletem a busca contemporânea por expressividade e liberdade no vestir. As grifes apostaram em versões variadas das franjas longas e metálicas, que acompanharam o compasso dos passos das modelos. As versões em tecido ou couro aplicada em saias, vestidos, jaquetas e bolsas, trazendo uma nova leitura mais sofisticada, versátil e conectada com o desejo de leveza. Entre o boho e o festivo, nas passarelas, o visual com as franjas apareceu tanto em propostas diurnas e despretensiosas, ideais para o dia a dia, quanto em composições brilhantes e exuberantes, perfeitas para a noite. Essa dualidade reflete força da tendência que transitam entre o casual e o refinado com naturalidade. Algumas maisons exploraram o lado mais artesanal das franjas, destacando o trabalho manual e o toque orgânico dos fios soltos. Outras apostaram em efeitos cintilantes e tecidos tecnológicos, que criam um movimento hipnótico sobre a luz. O resultado é uma celebração da textura e do dinamismo, com peças que parecem ganhar vida a cada passo. Mais do que um resgate estético, o retorno das franjas traduz o espírito otimista da temporada. E em meio a tempos de incerteza, o balanço das franjas traz sensação de leveza e liberdade. Um convite para se divertir com a moda novamente. Dos desfiles às ruas, as marcas exploraram a tendência. Apresentaram interpretações que transitam entre o sofisticado e o descontraído. Umas investiram em franjas de couro natural, em um diálogo direto com o espírito boêmio, outras apostaram em versões metalizadas e estruturadas, associando o movimento à força e ao brilho.
também apareceram com um toque romântico em versões de franjas delicadas, aplicadas sobre vestidos fluidos e transparentes, evocando feminilidade e leveza. Outras, por sua vez, reforçaram o lado glam rock da tendência, com franjas longas em jaquetas e vestidos, que lembraram a cena parisiense dos anos 80. Essa multiplicidade de leituras mostra que a franja é uma linguagem de estilo adaptável e repleta de personalidade. Nas ruas, o movimento já começa a aparecer. Em produções urbanas, influenciadoras e editoras de moda incorporaram saias de franjas combinadas com camisetas básicas ou bolsas com aplicações sutis, demonstrando como a tendência pode migrar facilmente do desfile para o cotidiano. O segredo está no equilíbrio e usar o movimento a favor da leveza e da expressão pessoal. Uma tendência com ritmo próprio. As franjas se consolidam como uma das principais apostas da temporada, aparecendo em estilos que vão do boho ao festivo, com espaço garantido tanto nas ruas quanto nos tapetes vermelhos. O toque de movimento, antes reservado a momentos de festa, agora se adapta ao cotidiano, provando que a moda pode ser alegre sem deixar de ser elegante. Com tantas versões sutis, ousadas, minimalistas ou exuberantes, a tendência promete conquistar nos próximos meses e reforçar o desejo de autenticidade e movimento. Dica de ouro: como usar franjas no dia a dia. Jaquetas e coletes. Para um visual descolado, aposte em jaquetas de couro ou suede com franjas, que dão aquele mood western, urbano perfeito para composições impactantes. Vestidos, saias e kimonos. Modelos com franjas na barra garantem movimento e um toque de ousadia ao look, seja em versões minimalistas ou cheias de brilho. T-shirts. Para um ar mais cool, descomplicado, t-shirts com detalhes de franja são perfeitas para criar um visual despretensioso, mas cheio de personalidade. Bolsas e botas. Se quiser aderir à trend sem exageros, acessórios com franjas são uma aposta certeira. As botas western e as bolsas de camurça trazem a vibe boho na medida certa. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima! É hora de se programar para o fim de semana. A gente vai mostrar as principais atrações, eventos imperdíveis e tudo que a cidade tem de melhor para oferecer. Acompanhe! É fim de semana de pré-carnaval em Fortaleza, com cultura e folia em toda a cidade. Na sexta-feira, a programação começa com o Cine Trash na Biblioteca Pública do Lô Barreira, com os filmes Street Fighter. O pré-carnaval de Fortaleza espalha música e alegria pelos palcos dos Mercados dos Peões, Praça dos Leões, Mercado da Aerolândia e Centro Cultural Belchior. Além disso, os blocos de rua independentes animam as regionais 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11 e 12. No sábado, a manhã começa com a oficina Poesia em Libras, no Centro Cultural Belchior. Ao longo do dia, o pré-carnaval toma conta da cidade com cortejos, shows e muita folia no aterrinho da Praia de Iracema e em diversos bairros. Os blocos de rua se espalham pelas regionais. E no domingo, a programação é para toda a família. Tem atividades infantis na Cidade da Criança e na Lagoa da Maraponga, shows no Benfica e no Raimundo do Queijo. E os blocos de rua encerram o fim de semana nas regionais. Um fim de semana com música, cultura popular e a alegria do carnaval em todos os cantos da cidade. Programe-se, participe e viva a cultura de Fortaleza. Toda a programação é gratuita. Confira mais detalhes no site fortaleza.ce.gov.br. O
O Fortaleza Cultural chega ao fim, mas a cultura não para. Continua viva nas ruas, nos palcos e em cada canto da nossa cidade. Agradecemos sua companhia. Fiquem de olho no canal 42.1 e no nosso canal do YouTube para mais arte e inspiração. Até a próxima!